Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É uma alegria, uma honra ter você nesta mesa, batendo um papo edificante, um papo que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Afinal de contas, somos irmãos conversando com vocês que estão aí do outro lado também, que é nossos irmãos e nossas irmãs. E é como eu sempre começo esse encontro, como eu sempre começo esse podcast, a gente começa agradecendo aqueles irmãos que confiam na gente, que colocaram a sua marca, colocaram a sua empresa à disposição para nos ajudar nesse ato de evangelização, nessa obra que é levar o Evangelho de Deus a cada uma das pessoas. Muito mais também do que o Evangelho, é levar também assuntos da atualidade, coisas que podem engrandecer, a nossa vida. Nós que estamos cercados de tantas coisas ruins, né? Tantas notícias ruins, é sempre bom a gente ter um papo entre irmãos, um papo que edifica, um papo que engrandece a gente. Então eu quero agradecer aqui a Visual Corte Laser, né? Que sempre eu destaco, que preparou todo esse cenário pra gente, a Timpani Aparelhos Auditivos, a ABS Infraestrutura, lá do meu amigo Alisson, um abraço Alisson, a Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, a Eversafe, do nosso irmão Braulino, que já esteve aqui nessa mesa também conosco, a Rodonaves, a Ariane Cantador, Fotografia e Design, Social Media, o Depósito São Cipriano, lá do Alex, da Dani, que também já estiveram nessa mesa conosco, a Edip e, claro, o nosso produtor, JS Audio Media, que está sempre aqui conosco, com o Jandinho, nos conduzindo na produção. Você que tem sua empresa, que também quer incentivar, quer apoiar, entre em contato com a gente, você vai se surpreender. Não é nenhum valor de patrocínio, é só um apoio mesmo. Entre em contato, que sua marca vai estar vinculada a algo muito positivo e você vai estar fazendo uma grande diferença aqui também no nosso podcast. E você que quer um local para gravar, um local para fazer um material seu, para o YouTube, para o Instagram, para qualquer rede social, só que não tem local, não tem equipamento, também pode estar entrando em contato com a gente, que esse estúdio está à disposição para locação, junto com os equipamentos aqui, com o nosso produtor, o Jandinho, junto com a produtora JS Áudio e Mídia. Pode entrar em contato, que é um preço bem bacana, é só para cobrir os custos, para também te disponibilizar a oportunidade de levar a palavra de Deus ou de lançar teu material aí na rede, na internet. Falei bastante, deixa eu dar boas-vindas aqui ao meu fundador, que sempre está ao meu lado aqui, irmão Francisco, seja bem-vindo para mais um episódio. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal, nesse podcast, né, Entre Irmãos. E mais uma vez, vamos aqui hoje ter Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, uma coisa bem diferente e que você vai gostar muito, portanto, permaneça aí conosco. Sim, hoje eu não sou o único Marco da mesa, está aqui do outro lado nosso convidado. Marcão, um abraço, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao podcast Entre Irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui. Fiquei muito emocionado pelo convite, né? Afinal de contas, vocês são, irmão Francisco, uma referência para a gente. Sim. A gente tem vocês como que eu posso dizer? A ponta do navio, onde que a gente olha e dá a direção para onde a gente vai. Então é muito bom estar aqui com vocês, entre irmãos. Que bom, a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite, que foi até meio em cima da hora, né, Marcão? Foi. E hoje eu ainda liguei para ele, que eu tinha marcado o dia errado. Aí eu liguei hoje ainda, Marcão, marquei o dia errado da gravação. Aí eu falei assim, não, hoje é até melhor. Foi graças a Deus, ó, Deus providencia tudo. É verdade. E eu já vou deixar o irmão Francisco colocar você no corner dos ringue com a sua pergunta que sempre inicia todo o programa. Vamos lá, irmão Francisco. Mas o Marcão, ele tem uma protetora muito forte, ele não vai para as cordas. Não, né? A gente sempre inicia o nosso programa perguntando, quem é Marcão? Marcão.
Nascido em Ribeirão Preto. Ribeirão Pretano. Ribeirão Pretano. Morei 5 anos em São Paulo, depois vim para Batatais. Filho de militar, Opa! filho do senhor Elzo de Souza, aposentado já. Da dona Carmen Lúcia Ferrari de Souza. Ferrari dos Ferrari, lá Da Itália. da Da Itália. Itália? Era para ser herdeiro. Ué, será que não tem um pneu que seja Era lá pra ser sobre... herdeiro, mas infelizmente a vida não quis isso, né? Tenho 54 anos, meu nome é Marcos Aurélio de Souza. Deve ser por isso que Marcão, porque Marcos, né? Marcos é 2. Deve ser por isso. Ah, mas não é, eu chamo Marcos sem o S, muito me chama de Marcão também. Aí é por causa do tamanho. É por causa do tamanho. É por causa do tamanho. Aí é verdade. Com certeza. E, bem, casado há 33 anos, com a dona também Carmen Lúcia Veronese de Souza. Italiano também. Eu tenho um problema com Carmen na minha vida, que é Carmen. Então tua mãe chama Carmen. quanto a esposa. As E as duas é Carmen e Lúcia. Carmen Lúcia. No final, a única diferença é uma é Ferrari e outra é Veronese. Mas Veronese também é italiano. Tudo italiano, tudo italiano. Sou Podia pai, ser Lamborghini, né, Jandinho? sou pai da Tawane Gabriela de Souza, estudante de psicologia, se forma ano que vem. Já se forma, já. Mas é para tratar do pai louco. É para tratar do pai louco. E vamos dizer, eu tenho muitos filhos espirituais, bastante. Nessa caminhada minha com a juventude, então eu abracei muitos. Isso. E é isso aí. É isso aí. Marco, você falou que nasceu em Ribeirão Preto, mas morou em São Paulo. Você chegou a trabalhar em São Paulo, a formação, assim, o que você trabalha? Você já está aposentado? Não, eu vim muito jovenzinho para Batatais. Eu vim com 5 anos de idade. Ah, não, então você... Não. São Paulo eu conheço só de Por foto. passagem. Porque de Ribeirão eu fui direto para São Paulo. Meu pai, como militar, Foi transferido. ele foi transferido para São Paulo. E eu fui para São Paulo, morei 5 anos. Ele veio transferido para Altinópolis, mas nós preferimos morar aqui em Batatais, uma cidade maior. Então, quando eu cheguei aqui com 5 anos, não saí mais. Então, eu me considero um batataense. Com certeza. Não, se fala para você de Ribeirão Preto, só nasci. Mas eu sou de Batatais. Minha terra é Batatais. Fiquei pensando agora, o pessoal de Altinópolis, a raiva, porque nós preferimos Batatais, uma cidade maior. Bem melhor. Mas pelo menos é mais perto de Ribeirão. Tá mais próximo, né? Marcão, mas assim, nessa tua caminhada, não sei se a gente já pode começar assim, você falou de trabalhar com jovens, mas não faz tanto tempo assim que você tá nessa caminhada de vida de igreja, né? Não, vai completar exato 15 anos. É um tempinho bom, né? Não, Você não tinha... Não. Eu tinha IBGE. uma vida bem desregrada. A Você não verdade era é essa. frequentava Não. Como o senhor me perguntou se eu sou aposentado, ainda não. Estou no processo. Eu tenho alguns problemas físicos, né? Falta de cabelo é um deles, tá Falta vendo? de cabelo é um deles. Mas assim, eu fui um jovem muito rebelde. Eu cresci muito rebelde. Pra você ter uma ideia, meu ídolo, olha bem, era Hitler. Eu estudei a vida de Hitler. Já descapou. Tanto é que Cuidado, meu filho. Deixa eu dar uma arrastada pra trás. tanto é que eu hoje, até hoje em dia, eu tenho muita... Eu estudo muito a questão do Holocausto. Porque eu sou de um pensamento assim, a gente nunca deve esquecer. Sim, para não deixar repetir. Para não deixar repetir. E eu achei aquilo um absurdo tão grande. E eu cresci nessa vida desregrada. E eu era bem ao contrário. Meu pai, como militar, e o senhor foi militar, o senhor sabe que naquela época lá atrás, a coisa era mais rígida. Muito rígida. Era muito, rígida. muito. Era muito rígida. Meu pai, 10 horas da noite, e a gente tinha que estar dentro de casa, não podia sair, não. E eu meio que desafiava o meu pai. E eu comecei a beber com 13 anos de idade. Nossa, novo de tudo. Tô louco. Com 13 anos de Moleque. idade. Com 14 para 15 anos, eu tomava 1 litro de pinga. Sozinho. Cheguei a tomar álcool de posto. Você tá brincando. E eu me tornei um alcoólatra. Mas na adolescência ainda? Sim, com 16 anos, 15, 16 anos. Acabou a bebida, tinha o álcool, a gente tomou. Meu Deus. E Isso aqui em Batatais já. Isso, aqui em Batatais. E eu cresci desse jeito, dessa forma, sabe? Rebelde. Desafiando meu pai. Meu pai falava uma coisa, Queria fazer outra. eu fazia outra.
E com 18 anos eu conheci minha esposa. Eu falo que Deus faz as coisas muito certas. Se não põe aquela mulher braba na minha vida, eu tava acabado. Braba. Braba. É boazinha. Nossa. Calma. Ah, não, eu também acho. Você olha pra ela assim, Quando ela ó. tá dormindo, ela olha pra calma. Quer paz, rapaz. Mas assim, eu falo assim, que é uma pessoa que Deus escolhe a dedo. Por isso que eu falo que a gente não tem que escolher, não. Quem tem que deixar Deus É escolher. Deus escolher. E Deus escolheu a pessoa certa pra mim. Por quê? Eu conheci ela com 18 anos de idade e algo já mexeu com a minha cabeça. Porque eu vi ela levar aquela vida certa dela e eu naquela vida desregrada. Com 22 anos de idade eu casei. E Vocês eu, namoraram, então, 4 anos. 4 ali. anos. E eu casei com um compromisso, olha pra você, mesmo na loucura, eu casei com aquele compromisso assim, ó, casamento é pra vida toda. Mas é marcas da criação, né? Exato. Por mais que você desafiava, a gente fala, né, muito formação. com os pais, eu dando catequese batismal, eu falo com os pais, né? Assim, gente, vocês vão deixar marcas nos filhos de vocês. Sim. Deixa Com marcas da certeza. criação. E eu casei, mas assim, eu ainda tinha muito aquela rebeldia dentro de mim. Eu não levava aquela vida de casado, eu achava que eu tinha que ter liberdade. E foi indo. E aconteceu que quando minha filha fez 4 anos de idade, aconteceu um episódio, e aquilo ali acho que foi o ponto inicial da minha transformação. Eu lembro que eu tomei, no aniversário dela, eu lembro que eu tomei uma caixa de cerveja, na época era garrafa de 600 ml, e um meio litro de pinga. Como é que compra Eu não sei, o depósito era muito grande. E eu fiquei muito ruim mesmo. No outro dia eu amanheci, mas péssimo. E a gente ia, meu sogro morava na fazenda, a gente ia todo final de semana pra fazenda. E eu sou apaixonado em feijoada. Inclusive, o dia que fizer feijoada, me convide. Eu também, vocês podem Eu me sou convidar, apaixonado eu por também feijoada. adoro. Por que vocês não fazem convite? Apesar que do meu tamanho, eu gosto de tudo, né? Então, É. E eu lembro que eu não consegui comer a feijoada. Eu passei o dia todo, eu falo aqui que eu passei o dia todo adubando a cana. Tinha o canavial, eu não consegui comer. E eu comecei a pensar, meu Deus, Querida. que vida é essa? Eu tô deixando de saborear uma coisa que eu gosto, junto com a minha família, por causa da bebida. por causa do que você fez ontem. Isso. Aí eu prometi pra minha filha, 4 anos, eu falei assim, ó, o pai nunca mais bebe. E daquele dia em diante, minha filha já vai fez 27, Nossa, Tá 23 anos, então. 23 anos, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. louvado seja Deus. Mas eu não tinha me convertido ainda. Não, eu não acreditava em igreja, eu chamava padre de vagabundo, trabalha. É um jeito marcão de ser. Isso. Não, mas eu não chamo, não. Eu falo assim dos padres, eu não chamo, eu ri, porque eu conheço muita gente que fala, né? Mas aquele negócio, né? A gente não conhece. Quando você não conhece, qualquer coisa serve. E eu fui dessa forma. E eu me lembro que minha filha, ela quis ser pastorinha. Que recolhe a oferta. Você Clarissa, pastorinha. Aqui é pastorinha por causa da Senhora de Fátima. E minha esposa brigava comigo, porque ela queria me levar na missa por toda a lei. Eu falava, A sua esposa tinha vida de igreja. ela não era aquela que ia todo fim de semana, mas ela é muito mais presente do que eu. Mas Pra quem não fazia nada, se ela fosse uma vez por Já mês. fazia outra coisa. Já era mais. Mas assim, quando minha menina começou a fazer a primeira Eucaristia, ela ia. Minha esposa começou a ir com bastante frequência. Ou melhor, todo final de semana. Que aí tinha que levar a Tawane e aí isso. começou. Mas só que eu não ia. Calhava justamente na hora do jogo. E eu, não, vou perder meu futebol para ir. Não vou perder tempo de ficar vendo aquele padre falar besteira. Não vou. E não ia. E eu não tinha a crisma, eu não era crismado. Eu tinha feito primeiro a Eucaristia, mas não era crismado. Mas você era casado na igreja. Era tudo casado certinho. na igreja, tudo certinho, mas não era crismado. Até essa história da crisma aí é até engraçada. Quando eu fui fazer crisma, eu fui ali no hospital, na capela do hospital, e eram umas irmãs que davam Crisma. na época. E eu me lembro que nós sentamos, essas irmãs começaram a falar. Eu não me lembro o que foi o comentário que a irmã fez, eu não gostei, eu xinguei as irmãs e fui embora. Eu não voltei mais. Achei que havia uma história tão bonita que a irmã falou uma coisa Não. que já tocou meu coração embaixo. Chorei. Não, xinguei as irmãs e fui Mas a embora. rebeldia era muito. É, A sei. rebeldia era demais. E eu me lembro que minha filha falou pra mim, pai, é uma vergonha
o senhor, com a idade que o senhor tem, Velho desse jeito. não ter crisma. E eu tô fazendo crisma. Eu olhei na cara dele e falei assim, ó, você com teus problemas e eu com meus problemas. E minha esposa começou a entrar na minha cabeça. Eu falo, olha, Deus coloca as pessoas certas. Nós briga de vez em quando, e a minha mulher briga, um dia assim, outro também. Mas eu falo que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. É que só um parênteses, assim, a mulher, ela tem traços de Deus, né? Certeza. Entre eles, o que nunca erra, né? A mulher nunca tá errada. Então ela... Não, mas é verdade, gente. Não é essa questão do erro, não. É uma brincadeira, é sério mesmo, viu? Que seria de nós se não fosse a mulher? Com certeza. Nós não seríamos para começo de conversa. Não. E elas me convenceram a ir fazer crisma. A mudança da minha vida começou na crisma. Eu falo que hoje eu dou muito valor na crisma. Tanto é que trabalho com crismando. Eu adoro trabalhar com jovens crismando. Minha filha fez a matrícula, minha esposa, minha filha fez a minha matrícula. E meu cunhado foi comigo para eu não ir sozinho. Porque eu falei, ó, eu vou. Seu cunhado já tinha crise. Não, também não. Mas ele aceitou ir. Ele aceitou ir. Pra eu poder ir. Pra levar. Eu vou. Parecendo colega adolescente. Eu vou, você vai? Eu vou. Se você for, eu vou. Mas eu já fui com aquele pensamento, ó, se falar alguma coisa que não me agradar, tô indo embora. E quando eu fui fazer a crisma, era o Alencar. O Alencar, o grande irmão, que eu falo que ele fez parte da minha conversão. Falo pra todo mundo aí, a gente tem que ser... Justo, né? Grato. Tem que ser grato, né? E o Alencar me ajudou demais mesmo. Muitas pessoas já... E eu fui pra essa crisma. Essa bendita crisma. Eu falei, meu Deus, o que vai encontrar? Cheguei lá, tudo mais novo do que eu. Falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Tiozão da turma. O Alencar lá, gordão, cabeça branca. Falei, Virgem Maria, o que eu vim arrumar aqui? E ele começou a falar. A primeira coisa que eu já achei engraçado é aquele negócio de um abraçar o outro. Falei, gente, mas que esse negócio, bobeira é essa? Você abraçando mulher dos outros, coisa feia, né? Não tá certo isso aí, não. Né? E foi. Primeiro dia, não achei ruim, mas também não achei nada maravilhoso. No segundo dia, o Alencar apresenta um tal de Padre Fábio de Mello para nós, num DVD. Vire a página. Pregação desse aqui. E eu gostei daquilo. Aquelas palavras, aquelas coisas, foi me cativando. Falei, gente, que coisa diferente é essa? Um povo que fala uma linguagem diferente. Que eu consigo entender, né? E era uma coisa que parece que me preenchia. Porque quem vive o mundo só superficial é um vazio dentro da gente. E aquilo começou a me preencher. Foi me enchendo, me enchendo, me enchendo. Eu falava, gente, o que é isso? O que é essa coisa que eu tô sentindo? Uma coisa diferente. Já no terceiro dia me apresentaram um tal de Padre Léo. Aí me catou. Foi que nem fisgar mesmo. Catou um anzolzão, catou no beiço Puxou. do beiçudo. E eu fiquei doido pra conhecer esse tal de Padre Léo. Eu falei, eu preciso conhecer esse homem, gente. Esse homem é... Tô fazendo as contas aqui. 15 anos atrás ele já... Então... Aí que tá. Aí eu quero conhecer esse homem. Infelizmente, você vai ter que morrer. É esse o cálculo que eu tava fazendo. Se você não morrer, você não vai conhecer. Por quê? Se ele já morreu. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu demorei demais pra chegar aqui. Com 6 meses, como adulto, a crisma é mais rápida, né? Então, acho que não lembro. Acho que foi 6 meses. Um pouquinho mais. Entre 6 e 8 meses. Isso, A gente fez a crisma, terminou a crisma. E nesse meio de tempo, o Padre Ronaldo tinha falado com o Alencar para iniciar um grupo de jovens na paróquia. Não tinha grupo de jovens. Só me localizar aqui para você que não está nos acompanhando. Ele está falando da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santa Luzia, aqui da cidade de Batatais, né? Por isso que ele falou pastorinhas, por causa de Nossa Senhora de Fátima, né? Então ele está falando de criar o grupo de jovens lá, Nossa Senhora de Fátima. E o Padre Ronaldo conversou com o Alencar para montar esse grupo de jovens. Até deu nome, Farol. E eu já vinha já... O padre deu nome. O padre deu nome, o Padre Ronaldo deu nome. E a gente vinha já investigando o grupo de jovens. Aí tinha o CN, né, que era Cristo é nosso ideal. TLC. Treinamento de liderança E eu ficava cristã. pensando, mas Farol... Que Farol...
Aí a gente veio descobrir que farol era famílias reunidas em oração. Falei, não tem nada a ver com farol, não. E já começou essa discussão. Foram 9 meses de reunião. Você imagina uma pessoa que não sabia nada e que continua sabendo muito pouco ainda, sentado e discutindo com gente que já tinha uma caminhada. Tá lá desde que nasceu. Entendeu? E falei, gente, ainda pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Mal sei falar. Mas tem um episódio que aconteceu lá na Santa Rita, há uns anos antes de tudo isso, que eu falo que ali foi o chamado verdadeiro. Fui convidado para um tal de grupo de oração que tinha lá. Lá no Santa Rita. Santa Rita. Sagrada Família. Saudoso Luiz Quirino. Luiz Quirino. E eu fui nesse grupo. Cheguei lá, acontece o grupo, tudo, de repente falam para mim assim, fecha o olho. E eu cismado, fechei o olho. De repente vem, eu lembro que era uma voz de uma senhora. Põe a mão no meu ombro e fala para mim assim, você tem uma grande missão dentro da igreja. Missão para minha igreja era trabalhar em quermesse. Eu falei, eu vou trabalhar em quermesse, é nada. Vocês me pagar, eu vou, senão eu não vou. Missão em igreja, o quê? Missão. E eu abri o olho, virei para ver quem que era essa mulher. Não tinha mulher nenhuma. E até hoje ninguém sabe me falar quem foi essa mulher. Hoje eu já desconfio. Tem uma pista. Hoje eu já desconfio. Então, desde lá, isso já vem na minha cabeça. E quando o Alencar convida a gente para fazer parte desse grupo de jovens, vem na minha cabeça assim, gente, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de lidar com o jovem. Essa molecada gritando na cabeça, não obedece. Uma filha adolescente. Nossa! Cena adolescente, como todos os outros adolescentes. O que eu sabia fazer? E eu gostava, jogar bola. Já ia no Alencar e falou, eu posso levar a molecada para jogar bola? Eu falei, pode. Falei, então eu tô dentro. E fomos. Começou essa caminhada. Começou o grupo, tinha uma turminha ali, mas com pouco tempo, 2 meses, sumiu todo mundo. Eu me vi sozinho. Eu e minha esposa. A sua esposa estava te acompanhando no grupo. Foi com muita Olha, dificuldade. ela fez ele na crisma, agora tem que cuidar. Ela fez ela comigo. Eu falei, não, agora tamo junto e misturado. De repente eu me vi sozinho nesse grupo. Falei, gente, e agora? O Alencar não tava mais. Os outros que eram mais velhos não tava mais. Falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Reuni os poucos que estavam, conversamos, e para isso já vão... Esse ano a gente vai... Começou em 2011, vamos para 14 anos. 14 anos. 3 de dezembro de 2011. Eu não sei se eu estou enganado, mas acho que é o único, né? Grupo de jovens, Remanescente assim. daqueles... Não é o único, não tem outro. Hoje não tem mais grupo de jovens. Hoje tem movimentos, né? Que nem a gente tem o SENE, que aí depois tem os pós-encontros. Tem o TLC, que tem os encontros. Mas aí são estruturas diferentes. É né? estrutura diferente. Mas Agora, assim, grupo de jovem... paróquia mesmo, assim, raiz com... que ainda que se mantém é o Farol, que ainda tem, né? É sim. É semanal, é quinzenal? Então, no começo era semanal, todo sábado. Era um desafio, no sábado ainda. No sábado você colocar... Nós chegamos a colocar 180 Sim, jovens. lembro. Era muito cheio. E depois da pandemia, aí... Pra voltar tá difícil. Mas mesmo assim, nunca foi uma média ruim. Hoje a gente ainda consegue colocar 50 jovens. Agora passou a ser quinzenal. De 15 em 15 dias. E a gente caminhou 1 ano. E eu me lembro do Luiz Milan, saudoso também. O Luiz Milan estava com a gente. Ele falava assim, nós precisamos ter um encontro. Um encontro de 2 dias. Eu falei, Luiz, mas nós não sabemos nada, Luiz. O que nós vamos fazer? Malemar, nós sabemos vir aqui, abriu a porta e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ele falou, não. Eu me lembro que sentou lá na mesa da minha casa, lá, eu, o Luiz, o William Dias, e minha esposa fritando pastel para nós. Nós 4 ali sentados, conversando, como que vai ser. Pegamos estatuto de um, estatuto do outro, como um fazia, como o outro fazia. Falamos, vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, nós junta tudo e faz o nosso. E eu lembro que o Will chegou e falou assim, olha, o farol ilumina. Então, o encontro vai chamar Iluminai. E aí eu quero aproveitar o Jandim, já pedi para colocar a tela aí, ó. Olha lá, já tá a foto do Marcão.
Foi no Illuminati, com a camiseta do Illuminati. Isso eu tava lá em Altinópolis. Mas aí já Mas tá é com a a camiseta camiseta do Illuminati. Isso, do décimo Illuminati. Que foi o ano passado. Foi o ano passado. Passado. Esse ano Você estava usando o botão. Ano passado não, esse ano. Esse ano, então a gente porque nós tem... mudamos a data. Isso, Esse então. ano. Mas aí esse encontro que você começou aqui, então você estava fazendo lá em Altinópolis já. Esse daqui não. Esse daqui é Esse é É um outro encontro, uma outra pregação com jovens, né, Marcão? Isso, uma pregação com jovens, não, tá. né, Entendi. comunidade Terrilá. Eles estão começando lá agora, lá. E aí eu tava lá em Altinópolis. Altinópolis. Isso. E o Will deu o nome, o Luiz deu o tema. Eu lembro que o tema é Ele amou tanto o mundo que entregou seu Filho filho. único. João 3,16. 6. E fomos fazer esse encontro. Sem saber nada. Sem nenhum um tostão no bolso. Não adiantava pedir pra paróquia, porque a paróquia falava, nós também não tem. Falei, e aí, o que o mulher vai fazer? Juntamos uma meia dúzia ali e fomos fazer esse encontro. E eu falo que aquele primeiro, eu lembro direitinho, esse primeiro Illuminati foi uma coisa tão diferente, mas tão diferente que eu vou estar com 100 anos, se Deus quiser, e eu não vou esquecer. E foi onde? Foi no salão da igreja Nossa Senhora de Fátima. Até hoje é lá. Hoje é lá. Ah, então não dormia. Não dormia. Nós fazemos, a gente fala que a gente faz um encontro light. A gente começa às 7h30, vai até às 6h30, depois pega no domingo às 7h30, Termina o almoço. vai até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde. 5 da Então, tarde. são 2 dias. São 2 dias completos mesmo. E eu lembro que nesse dia era para ter vindo o padre Kleber. Lá Kleber Tostes. Isso, mas ele não pôde vir, ele mandou um ministro de Eucaristia dele, não estou me recordando o nome dele agora, mas um homem tão ungido, mas tão ungido, e ele foi falar sobre o Espírito Santo. Tinha um senhorzinho, o seu Ivan, ele falava assim, eu me lembro direitinho, ele falava assim, eu tô vendo os anjos voar aqui, eu tô vendo os anjos. E aquilo foi forte, tanto que o seminarista da época ficou com medo. Ele ficou com medo. E eu fiquei tão decepcionado com aquilo, falei, mas o seminarista está estudando, tá com medo disso. E dali nós não paramos mais. Continuamos com o grupo e o encontro Illuminati uma vez por ano. O grupo assumiu o encontro. Só para ilustrar Isso. ali algumas fotos do grupo Farol, né? Então tá ali no Instagram, grupo Farol, grupo de jovens, né? Então vou passando umas fotos aí, né? Então enquanto o Marcão vai falando, né? Isso. Esse é os encontros que a gente faz lá no salão da igreja da Santa Luzia, no NAC. Isso aí, ó. NAC. Esse é 15 nós promovemos festa junina, As rifas, né? as rifas para poder manter isso. Olha lá. Aí isso aí foi Semana Santa. Então aí. E hoje tem casais que ajudam a gente. Antes era só eu e minha esposa. E esses casais é fruto de lá de mim. Casou, estava ali e casou. Tem alguns, permaneceram. isso, tem alguns que sim, e outros são filhos que foram e a mãe, o pai se aproximou Veio. e tá com a gente Começou a hoje. fazer parte. Então eu falo assim que hoje o grupo de jovens Farol, ele se transformou não num grupo de jovens, hoje é um grupo de família. Porque a gente alcança muito a família desses jovens. É porque a gente viaja muito, vai em outros encontros. Nós tivemos que ir agora no Raléu, a gente foi com o ônibus no Raléu, o ônibus cheio. E alguns pais vão com a gente, porque quer conhecer também, não conhece. Então, virou isso. Eu falo assim que nós hoje, como a nossa paróquia não tem uma pastoral familiar, nós fazemos muito isso. De atender famílias, principalmente desses jovens. E já vão para 14 anos esse ano. E com muita dificuldade. E hoje eu falo que hoje os remanescentes, de quando começou as primeiras reuniões, é só eu e minha esposa. Minha filha, na época, era muito novinha, tá lá até hoje com a gente, por livre e espontânea força, né? Muitas vezes. Mas eu compreendo. Também estudando, ela não é fácil. E vai passando, né? Assim, A fase também. vai passando a fase, agora começa outros interesses, né? Pra condução agora da vida dela mesmo, né? Isso é natural. Mas foi muito bom que ela conheceu um rapaz que até na época eu criticava, mas rapaz não é da igreja, não sei o quê. Hoje vai ser o coordenador do 11º Illuminati. Então eu falo assim, olha como é que Deus é bom. Você pôs a família para trabalhar. Não. O genro vai trabalhar. A palavra de Deus vai falar assim, eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Ele tem a mesma cabeça que o Marcão.
Tem a mesma cabeça, careca. Ele é careca também. Usa óculos, come bem. Então a história do grupo é um pouquinho isso. Resumindo, né, bem, é isso. Foi um presente de Deus na minha vida, que eu não queria a princípio. Não era para mim aquilo. Gente, uma pessoa rebelde, alcoólatra, que não queria saber de nada, que não conseguia lidar com jovens, porque teve uma adolescência rebelde, e de repente eu me vejo num monte de jovens gritando na minha orelha, dando tapa na minha cabeça, me chamando de careca. Falei, Deus, mas... E hoje eu entendo aquela senhorinha quando ela disse, olha, você tem uma grande missão dentro da igreja. Eu falei assim, poxa, mas podia ser uma missão um pouquinho mais leve, né? Mas Deus sabe... Sabe que cada um tem pra trazer, né? Mas eu costumo dizer que ele não avisa, que se ele avisasse, você corria. É verdade. Então ele deixa... Vai acontecendo. E aí quando você percebe, você já está tão envolvido, não tem como sair. Não tem mais. Não tem jeito de sair. Não tem mais. Ô Marcão, mas falando na questão de jovens, você sabe, eu também gosto muito, trabalho bastante tempo com jovens. Apesar de 15 anos, né? Você está falando aí de 15 anos da tua conversão, 11 anos de encontro, né? A gente vai ter o 11º encontro. De um tempo para cá, lógico que a juventude sempre muda, mas eu acho que de uns tempos mais recentes, que essa questão, que esse boom das redes sociais mudou muito, né? Tá muito mais difícil chegar aos jovens. O que você... Não que... Aquela questão que você falou do preencher, né? Todos nós temos. A gente sempre busca algo que nos preenche. E aí nós vamos entender que a única coisa que nos preenche é Deus. Né? Só que os jovens hoje têm muita coisa querendo preencher eles. Né? O que você... dentro desse trabalho? Eu costumo dizer assim, ó... A nossa igreja católica, ela tem uma luz. Nós refletimos essa luz, mas ela é uma luz. Grande, imensa, mas é uma luz, que é Jesus Cristo. O mundo, ele coloca várias luzes, pequenininhas, mas várias luzes. E espalhado. Dispersa. E o jovem, curioso, como são, o que eles fazem? Eles ficam prestando atenção nessa luz e esquecem de olhar a verdadeira luz, que é Jesus. Eu tenho observado essa questão dos... Um exemplo, o Frei Gilson, as irmãs, a irmã Patrícia, tem arrebanhado muito jovem, tem trago muito jovem para a igreja de novo. Às vezes algum vem só pela emoção, pelo momento, sim. Mas eu prefiro que venha pelo momento e a gente isso do que ficar perdido. Mas essa questão das redes sociais, ela ajuda. Ajuda sim. Tanto é que a gente está usando as redes sociais agora para divulgar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, também ela é preocupante. Porque eu falo assim, Deus deu o conhecimento para fazer um celular, o inimigo veio e aproveitou para estragar. É que nem o pernilongo. O pernilongo é criação de Deus. Com certeza. Mas foi educado pelo capeta. Com certeza, com certeza. Olha, não só ele, tem umas outras... Tem outras coisas também. Olha, tem uns bichinhos aí. Abafa o caso. Abafa o caso, que eu falo, meu Deus, foi Deus que te criou. Foi. Então, assim, a gente tem que entender que as redes sociais, ela é de suma importância hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive. Mas, por outro lado, também a gente percebe a baixa atenção. Hoje o jovem não consegue mais ter atenção. Não consegue. Consegue mais conversar entre si, Isso. Né? O que a gente está fazendo aqui, eles não conseguem. Eu falo que eu estou muito com eles. Todo fim de semana a gente está indo comer lanche, a gente senta em 10, 12 ali. Tem hora que você precisa dar um tapa na mesa e falar, ops. E até a gente mesmo às vezes se pega. Eu preciso lutar. Toda vez eu vou confessar, eu falo. Eu sou o Padre Braz, recupera logo, pelo amor de Deus. Eu falo para ele, Padre Braz, o primeiro pecado meu é o celular, Padre. Porque a gente erra também. Sim. Mas o jovem hoje, ele tá com vício. Um vício. Tanto é que eu já visitei clínica de recuperação. Eu tive numa em Campinas e eu conversei com um rapaz, uns 25 anos. Ele estava internado nessa clínica por vício de rede social. Nossa. Ele chegou a passar 72 horas numa tela de computador.
Ao ponto do espasmo que deu no olho dele, ele não fechava o olho. Ele dormiu com o olho aberto. Meu Deus. E a psicóloga, ela falava pra E mim aí assim... não come, não... Nada. Male bebe água. E a psicóloga falou assim, olha, a pessoa que tem o vício da droga, maconha, cocaína, é mais fácil de recuperar do que essa pessoa. Porque nós vamos falar pra ele que isso ele não pode mais ter na vida dele. E como é que você vai falar pra uma pessoa que ele não vai ter um celular mais? Não vai ter rede Não vai social conversar, mais? não vai falar. Então você vê que, olha que ponto que chegamos. E assim, e é complicado, porque acaba virando um caso de saúde pública isso. Eu falo assim, Sim, que o jovem, saúde pública. essa questão da rede social hoje atrapalha tanto. Eu fiz uma dinâmica há umas semanas atrás, na minha turma de Crisma. Eu tenho 33 alunos de Crisma. Então, um grupo grande, né? Alunos de 11 a 14, 15 anos. E eles chegaram, eu tinha feito uma dinâmica antes, separei em grupos, sempre naquela questão, né, 1, 2, 3, porque se para não ficar, porque eles sempre sentam perto, né, separei em grupos, eles tiveram uma dificuldade gigante de falar sobre a parábola do filho pródigo. Né, a gente leu a parábola e eu percebi essa dificuldade, não é que eles não entenderam, não é que eles não compreenderam, eles simplesmente não conseguiam conversar entre si. Na outra semana, eu entrei no salão, dou a minha catequese lá no salão da São Sebastião, e tem que ser no salão, porque não cabe nas salas de catequese, e eu tinha espalhado as cadeiras pelo salão, de 2 em 2, uma de frente com a outra. Conforme eles entravam pela porta, eles já se assustavam. E aí eu ia direcionando, falava assim, não, você vai sentar lá. Não, você vai sentar lá. Porque às vezes aqueles que chegavam junto se conheciam. Gente, vocês não têm noção a dificuldade que eles tinham de conversar. Eu falo assim, a dinâmica é a seguinte, você depois vai vir aqui na frente e apresentar o teu companheiro. Falar nome, mas eu tinha que direcionar. Pergunta para ele qual o nome dele. Qual o nome da mãe, do pai, onde estuda, onde mora. A idade. E depois eu partilhando com uma mãe, né, dessa dificuldade, a mãe falou assim, nossa, você não acredita, mas o meu filho, ele caiu com uma dupla que o menino estuda na mesma escola que ele, está na mesma sala que ele, fazem judô junto, no mesmo horário, e ele nunca tinha conversado com ele. É a realidade. Né? Então, assim, ela falou assim, e aí ele chegou em casa e falou assim, nossa, sabe fulano? Ele estuda comigo, ele faz judô, ele é legal. Entendeu? Então, hoje, assim, parece que se perdeu essa questão de comunicar. A gente vê muito isso lá no grupo de jovens, às vezes passa um ano inteiro participando dos encontros e não sabe o nome. Fala assim, a menina que tem as pontinhas do cabelo azul. Que também hoje é moda, né? Alguma coisa característica da isso, pessoa. sabe a característica, mas não sabe o nome. Porque não sabe conversa, o nome. não dialoga. Mas é claro o contexto que nós estamos falando de jovens, mas isso não são só os jovens. Não, né? Não, é geral, né? Adultos, idosos, as crianças. Eu vejo assim, eu olho, às vezes você pega os netos, né? Então, eles são todos pequenininhos, né? Então, de repente, quando eles se animam a brincar, e pior é que às vezes a gente quer ficar bravo, né? Eles começam a correr, gritar, e pular em cima do sofá, e pula pro chão, e rola, e não sei o quê. Daqui a pouco um cai, chora, o outro vem, bate. Eles esquecem que existe celular. Verdade. Mas se deixar, eles pegam essa praga, senta e fica ali, ó. Aí não conversa, não olha, porque só olha pro celular, não olha para lugar nenhum, não conversa. E aí, quer dizer, isso vai condicionando. E aí é onde que vai gerando o vício, né? Eu já vi crianças, né, de 4, 5 anos chorar, fazer as birras que a gente fala, de você pensar que tá se matando. Eu vou ver só porque tá sem De celular. tamanho, porque ficou sem celular, porque tá sem celular, etc. Tal. Eu já vi pessoas, assim, adultos, brigar no sentido de ter esquecido. Teve um que esqueceu o carregador. E a bateria tinha. Hoje quase que é tudo universal, mas antigamente não era. Não. Antigamente cada um tinha o seu carregador e pronto, né? Então não servia às vezes.
A pessoa ficou desesperada, você está falando de encontro. A pessoa foi embora do encontro. Ela foi embora para buscar. E aí depois não voltou, é claro. Ela foi buscar o carregador. Eu não fico sem celular, não consigo, eu não aguento. Então, de repente a gente faz. Eu costumo dizer assim: a gente precisa se forçar e fazer experiências como teste para nós mesmos também, né? Por exemplo, como eu dou aula, então às vezes eu faço assim, se eu faço propósito, começo a dar aula, eu vou às 4 aulas, então são 4 horas, às 5 horas, eu não pego o telefone. Então, depois as pessoas, não atendeu, eu mandei mensagem. Eu falei, não sou obrigado a ficar de plantão para ver se a mensagem está chegando, porque tem gente que acha que mandou uma mensagem no Zap, você já viu. Você tem que responder. Você tem que responder na hora. Se você demorou 15, 20 minutos para responder, a pessoa começa a ficar brava. E eu até digo para os meus, se for coisa urgente, você telefona. Porque eu vendo do Bina, de repente é urgente, se eu puder eu atendo. Ou então eu retorno. Agora, se por mensagem Zap, aí você vai abrir a caixa ali de mensagem, tem 500, 600? Ah, meu filho, você extrair uma dali que é importante, ficou para trás. O irmão Francisco é aquele homem que todo mundo gosta no WhatsApp. Ele tirou a notificação. Então nunca fica azulzinho os negócios dele. Então você nunca sabe se ele leu ou não Eu não leu. vou falar para ele que foi que eu tirar. Se você mandar eu colocar ou tirar, eu não sei, porque não fui eu que tirei. Aí você manda, você vai para seguir agora. Ele viu ou não viu? Ele viu ou não viu? Ele viu ou não viu? Mas você sabe o que você está falando? Não, e você tá falando de viu ou não viu? Eu até falo aqui, você pode perguntar para ele. Foi o Braulino. Eu não sei mexer com isso. Eu sou zero à esquerda. O meu filho, ele é um hacker. E o Maurílio, ele chega e fala, não, peraí que eu vou ensinar. Eu falo, Maurílio, eu não quero aprender. Você faz aí, pronto, acabou. Eu não quero aprender. Eu já não tenho cabeça para aprender O muita senhor é o coisa. zero à esquerda? Sou. Eu sou 2 zero à esquerda. Porque eu falei, não quero. Então não adianta. Então você faz o que tem que ser feito. Bom. Mas por quê? Você tá falando desse bendito pauzinho azul, aí a pessoa chega pra você, por que você não me respondeu? Ué, você mandou essa. Eu vim aqui, ó, tá aqui, ó, você visualizou e não me respondeu. Aí a pessoa começa a te cobrar. Olha que coisa de doido. É que eu aprendi no WhatsApp, quando eu tenho que falar alguma coisa pro irmão Francisco, que ele precisa saber, aí eu posto no grupo da comunidade, que aí no grupo da comunidade eu consigo ver se ele viu ou não viu lá na hora que eu clico. Põe no grupo, pronto. Tá Por vendo? causa Mas tem coisa que não se pode pôr no grupo. Não, é lógico, tô brincando. Mas assim, a gente falou tudo isso porque a forma de chegar aos jovens hoje mudou, né? Diferente. É bem diferente. Hoje você tem que ser muito mais dinâmico do que se era antes. Mas como? Você tem que aprender. A verdade é essa. Você tem que estar sempre buscando coisas novas. Sempre, sempre. Você estava falando negócio do jovem não conhecer, não conversar. A gente sempre fez retiros de carnaval lá. Agora paramos, porque começou a ficar caro. A gente alugava chácara para fazer retiro. Começou a ficar caro demais e não tinha. O próprio aluguel nessa época ele fica caro, né? E a gente não teve como mais continuar. Mas me lembro primeiro, nós fizemos até na fazenda, no sítio do seu finado Zé Campos. Tinha um Campos, aquele que da Santana do Estreito. Me lembro que foi lá. Roça, lá é roça mesmo. Não é chácara. Não, lá é roça. É roça, Lá- terra vermelha. A grama lá é misturada com braquiária, Braquiária. com carrapicho. E nós somos, acho que estavam umas 15 pessoas, não lembro. Nós fomos pra lá. Eu lembro que no domingo de manhã, a molecada ia beber leite no curral, 5 horas da manhã, é a hora que ia tirar o leite. E eu me lembro de uma menina, Camilinha, ela foi... E ela chegou com a canequinha dela, né? E ela se olhou aquele monte de vaca, tudo. Aí ela chegou perto de mim e falou assim: Marcão, onde que tá a caixinha do leite pra eu pegar? Eu olhei na teta da vaca e falei: ali, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí o homem foi lá e tirou. Ela falou assim: nossa, eu não sabia que era daqui. Isso ela já tinha uns 14 anos, 13, 14 anos de idade. Isso eu tô dizendo há, sei lá, 9 anos atrás. Agora você imagina hoje como tá. Aí o Marcão falou pra ela que tá saindo sem caixinha porque não deram papelão pra ela comer. Se tivesse dado tá ficando assim mais distante. Eu mesmo, por exemplo, muitas das pregações, homilias, até palestras que eu faço, às vezes eu tenho que explicar. Porque eu pergunto por exemplo, no domingo eu dei risada, porque o padre estava viajando e eu acabei fazendo 4 homilias no final de semana. E a primeira igreja que eu fui fazer homilia, então eu falei, armazém de secos e molhados. E achei que todo mundo tinha entendido. Abafei, né? Todo mundo entendeu e mandei brasa, tá? Na hora que acabou, teve um que me perguntou, o que é armazém de secos e molhados? Aí
Aí expliquei, tal. Aí quando foi na segunda, aí eu já perguntei, quem aqui sabe o que é armazém de seco molhado, né? Aí como é uma comunidade que vai pessoas de mais idade, aí teve uns 4, 5 que levantou a mão, sabia. Depois, quando eu fui na própria matriz, onde vai bastante pessoas jovens, acho que uma ou duas senhoras levantou a mão, ninguém levantou a mão. Não sabia o que era. É que o resto estava tudo nas LPIs lá. Tá ficando ultrapassado. Tá. Né? Então, quer dizer, você tem que explicar. Então, quando você fala para a pessoa assim, você falou, quantos nunca viu uma vaca? Verdade. Nunca vi uma vaca. Eu fui fazer uma palestra ontem, esses dias para trás. Foi ontem, não. Num colégio de Ribeirão Preto. É um colégio que está num bairro privilegiado, tá, certo? É bem segmentado. E conversando, bate-papo para lá e para cá, e se percebeu, eles quase que são segregados. Ou seja, o pessoal fala assim, tem esses alunos aqui de 14, 15, eles não conhecem o centro de Ribeirão Preto. Eles não conhecem a cidade de Ribeirão Preto. Eles conhecem essa realidade aqui da Zona Sul. Então o shopping está aqui, o cinema está aqui, as lojas, o passeio, o clube, está tudo aqui. Eles conhecem isso aqui. É quase como se fosse um condomínio. É um condomínio. É um condomínio. São vários condomínios que tem aquela região ali, né? Mas na Zona Sul, são vários. Mas eu digo, a pessoa vive aquilo ali. Então, para elas, o mundo delas é aquele mundo. Então, quando você fala para ela que tem jovem que usa droga, que tem jovem que passa fome, que tem jovem que está doente, que tem jovem morando em barraco, eu nunca vi um barraco de favela. Não sei o que é isso. Né? Então, eles estavam tentando resgatar a questão do centro cultural histórico, né? Para mostrar os casarões, etc., para eles verem também que eles não viram. Então, quer dizer, quando a gente fala, essas crianças que moram ali, eles não conhecem uma galinha. Não. Eles nunca viram uma galinha. Não, tanto é que hoje tem alguns zoológicos já pelo mundo que, entre os animais que estão lá no zoológico, tem vaca, tem cavalo, porque não conhece, não sabe. Daqui a pouco começar, pô, gente. Não, é por causa que... Não vai demorar. Eu tô falando porque do jeito que a gente tá vivendo, porque a gente tá fazendo assim, né? Fechado, voltando para nós mesmos, pro meu gueto. A palavra correta seria essa, né? Que de repente você vê algumas coisas, vai ser raridade. Não, O Marcão falou, vai ter que pôr no zoológico para ver. Mas tem. Mas você sabe que, não te cortando, já cortando, mas quando eu sempre faço isso nas nossas casas, eu sempre tenho cuidado, ele é coordenador de sabe disso. Eu costumo dizer assim. Tá vendo? Amém! Já quebrou o microfone aqui, já jogou pro chão. Isso aqui foi combinado. Já deu tapa na. Mas é só para dizer o seguinte: que de repente eu falo para eles, os nossos não são bichinhos que estão expostos para visitação. Porque às vezes tem gente que quer. Deixa eu ver como é que é. O quê? Quer dizer, é incrível isso, mas eu estou falando uma realidade que existe. A pessoa fala, eu quero ver como é que é. Eu falo, peraí, mas não se trata disso. Por exemplo, você quer ver uma coisa, nós estamos falando de igreja, graças a Deus parou um pouco agora, né? Era comum as pessoas ligarem para nós, não sei se alguém ligou para você, com certeza deve ter feito. Sabe o que é? Nós vamos fazer um encontro, não sei o quê, da igreja. Aí eu não vou falar o nome dos movimentos aqui, mas são vários que já ligaram. Eu falei, pois não, que bom, que ótimo. Então ele está precisando de um favor. Eu falei, qual favor? Se não tem uma pessoa com testemunho forte, aí eu começo a pensar, o que é testemunho forte? Né? Aí entra, que é como se fosse um bichinho de zoológico. Eu vou levar lá, ele vai fazer a apresentação dele, as pessoas vão olhar, vão chorar, bater palma e tal. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei, não tem e não vai. Por quê? Porque o que a pessoa tem? O que é testemunho forte? Quanto mais desgraça tiver, melhor é. Quanto mais desgraça tiver. Então, eu sempre lembro, para nós homens de igreja, o testemunho tem que ser. É claro que você pode falar, de repente, aquilo que foi, etc. Tal, mas a graça que Deus realiza. E o que significa isso? Você, às vezes, fala para a pessoa, falar 30 minutos. A pessoa fica 27 minutos falando de coisa errada que ela fez. Que matou, que roubou, que prostituiu, que não sei o quê, vai dar risada. E aí os últimos 3 minutos ela fala, aí Jesus me resgatou. E tem uma pesquisa que fala que 80% do que é falado, a mente não grava.
E se esses coitados estão sentados lá, só gravou a parte ruim? O que o senhor está falando é uma coisa muito séria. Nós tivemos agora, 7 de setembro, canonizado um santo São Carlos Cruz. que não precisou viver nenhuma desgraça para ser santo. Ele mostrou que a santidade primeiro está ao alcance Ué, e desde- da juventude. E desde quando para ser santo você Engraçado precisa... que foram 2 jovens. Foi. Desde quando a gente, para ser santo, você precisa ter passado uma vida penosa. Senão não vai ser santo. De jeito nenhum. E outra também, o que nos surpreende em Carla Kutz, né? Que é patrona desse estúdio, não é, hoje muitos buscam assim a questão da emoção, né? É igual a gente falou, é bom que tá indo por questão da emoção, mas é que eu preciso ir em tal lugar, eu preciso arrepiar. O Francisco falou isso pra gente na última formação. O inferno tem um monte de gente arrepiada, porque lá. Porque eu acho que é sentimentalismo, tudo, né? Eu E não tô aí- dizendo que você não tem sentimento, né? As pessoas falam assim, não, porque tem que ser tudo. Tem que viver o extraordinário, né? A gente escuta muito isso. Esquece o E ordinário. a gente olha Carla Kutz, fala assim, os primeiros sinais de santidade dele, um dos primeiros sinais foi no velório dele, quem começou a chegar para velar, Morador de rua. que eram os moradores de rua, os pobres, que ele ajudava em segredo. E ali começou, opa, peraí. Porque ele nunca, hoje ele é o santo da internet, né? Mas ele nunca publicou nada. Ele deixou tudo pronto, mas foi tudo publicado pós a sua morte. Né? Então, assim, ninguém. É claro que a família ali sabia, mas uma família muito fechada. O padre Fábio esteve aqui falando, né? Então as pessoas precisam olhar isso, né? Às vezes quer ver tanta. Tem uma pessoa com testemunho forte? Tem esse menino aqui que nasceu, a família tudo certinha, seguiu, foi coroinha, agora tá na igreja, desde que nasceu. Não, mas eu não quero. Mas isso aí não vai ser bom, não. Falar nisso, viu, Marcão? Que, né, nosso calacuta aqui, nós viajamos lá para São Paulo, num congresso, né? E aí nós fomos comprar uma imagem, viu, Janderson? Uma imagem de Carla Cuti pro nosso estúdio aqui. A hora que nós vimos o preço da imagem. Eu falei, não, deixa só a relíquia mesmo. Aí nós lembramos que, gente, ser pobre é difícil, é divertido, né? Mas é divertido. É divertido porque você olha e fala assim, porque vai ficar bonito. Não, Você mas pega eu a olhei. imagem, olha, não, porque lá vai ficar ótimo. Não, eu Aí a gente pensei, já até mas- pensa tudo. E A gente pensa- só esquece de perguntar o preço. Pensa na imagem bonita, mas bonita mesmo. A gente fala assim, qual que é o tamanho. preço? Aí fala, então, vai A hora ficar que a mulher bonito falou isso. o preço pra mim, eu tenho até vergonha de falar o preço aqui, mas eu falei, não, moça, vamos deixar. Quem sabe uma boa alma esteja nos assistindo agora e queira fazer uma doação de uma imagem de Carla Cuti, estamos aptos a receber. Porque a gente, lá nesse congresso que a gente foi, no dia 7, foi não sei se já tem outra, né? Mas a primeira paróquia do mundo A primeira do mundo. com São Carla Cutis como patrono. Eu vi alguma coisa. Que eu foi vi lá alguma na coisa assim. Faculdade Santa Mária. Ítalo, e Faculdade de Ítalo Brasileiro na Diocese de Santa Maria. Nós estávamos lá na faculdade. Nós não estávamos participando do evento da canonização, né, do que teve lá e da instituição da paróquia. Nós estávamos no congresso. Mas era assim, o congresso era no ginásio A paróquia do lado. e a paróquia era do lado. Então era dentro do mesmo complexo. Né? Então, inevitavelmente, a gente saía, estava lá. Né? Então nós estávamos lá, né? E assim, teve a canonização. Aí, logo após a canonização, já começou a missa de instituição. É instituição que fala? De paróquia? Da paróquia, instalação. Paróquia. A instalação da paróquia, né? Então o bispo já estava lá, já O com Zé Negro já estava lá. já com o documento e tudo, então lá foi a primeira paróquia do mundo de São Carla Cutis. E a gente tá falando de animal, só para falar assim, que as pessoas não veem, né? Lá nessa escola, nessa faculdade Ítalo Brasileira, o tanto de pavão solto. Pavão, galinha d'Angola, macaquinho. Vixe, tudo quanto é E coisa. andando pra lá e pra cá. E No meio do povo. tudo assim, tirando foto, que nunca tinha visto pavão. Mesmo nós tiramos foto, porque os pavão, né, tudo assim. E aí tinha um monte de árvore frutífera. Pitanga, jabuticaba, tudo goiaba. goiaba. E aí nas árvores tava tudo escrito assim, por favor, não colha as frutas. As frutas é para os animais silvestres que moram. Eu achei interessante isso, né? A gente não podia comer as Você levar frutas. por eles não pode comer. Era pros pavão, pros macaquinhos, pra todo mundo. Mas numa hora dessa você tá com fome. Você começa a uivar aqui de novo. Mas eu falo isso porque eu acho interessante, né? Mas tava tendo lá também junto, por exemplo, misturou Nossa, tudo, foi né? maravilhoso. Uma festa de São Genaro. Tá tendo aqui também Batatais, a tradicional festa de São Genaro, porque lá é uma colônia italiana muito grande, Ítalo- né, cara? Não é Ítalo no Bexiga, né? Mas eles estavam também fazendo a festa de São Genaro, então, quer dizer, tudo dentro do mesmo espaço, e foi onde que eu passei essa vergonha de
de falar pra mulher assim, não, eu só tava olhando. Só pegou, já falou, mostrou tudo, não, porque nós vamos Sabe, colocar. pega a imagem bonita, eu já sonhei, falei, vou levar, né? A hora que ela falou o preço, eu falei, não, eu só tô olhando. Não tem Mas será disfarção. que o caminhão que vinha trazer a imagem para vocês estava incluído no preço? Então, Vocês não sei. estavam nessa? Tá muito a imagem. A gente pergunta, né? Mas foi muito bacana, valeu muito a pena. Ô Marcão, mas isso que a gente tá falando dos jovens, você falou da tua caminhada, do início no Crisma, depois do Grupo Farol, e agora vocês estão começando falo vocês, porque você não tá sozinho nessa, mas começando agora um novo discernimento, né? Vocês começaram aí com alguns encontros, né, que vocês falavam na Casa de Maria, inclusive chegou a fazer o encontro aqui na comunidade conosco, e hoje vocês iniciam, então, esse discernimento para ver se isso não é um chamado específico, um carisma específico, é isso? Isso. Então, tudo aconteceu dentro do grupo de jovens, na verdade. A gente começou a perceber rivalidades dentro das igrejas. Igrejas não, né? Dentro das paróquias, que igreja é uma só. E lá de tal é melhor que a de tal, que é diferente que a de tal, que pode tal, que não pode tal. E um dia veio na minha cabeça assim, será que na casa de Nossa Senhora a gente é diferente? Ou ela vai tratar cada filho assim, ó, vou dar um tapa nesse para corrigir eles. Esse vai comer isso, vai comer aquilo, tudo igual. Será que a gente é diferente? Será que dentro da casa da mãe tem briga? Afinal de contas, nós somos católicos. Nós temos Nossa Senhora como mãe. A gente acredita fielmente que ela tá lá em cima intercedendo por nós e ela tem poder de chegar a Jesus e Jesus fazer a obra na nossa vida. E eu convidei pessoal para estar participando até lá no grupo de jovens. Vamos fazer um evento? Como é que vai chamar? Vai ser na Casa de Maria. Na Casa de Maria? Na Casa de Nossa Senhora, na Casa de Maria. Como é que vai ser? Eu falei, não sei. Nós vamos fazer. Mas como é que vai ser? Eu falei, eu não sei. A gente vai pensando. E começou a vir na minha cabeça. Eu falei, não, a gente tem tanta música de Maria bonita. Muitas músicas lindas. A gente escolhe várias músicas, faz um altar bem bonito, iluminado com Nossa Senhora. E convida as pessoas e vão pegando passagens bíblicas que falam de Maria e a gente vai dando uma explicação naquela passagem e vai tocando a música. Vamos fazer? Vamos. E fizemos. Até na época era assim, vamos fazer aqui, depois a gente leva para as outras paróquias. Só que parou lá. Aqui em Batatais não prosseguiu. E eu lembro que a gente estava na DNJ, lá em Altinópolis, e a gente conheceu um pessoal de Serra Azul. Aí perguntou quem que a gente era, a gente explicou direitinho, do Grupo de Jovens Farol, papapá. Eles começaram a seguir a gente nas redes sociais, por isso que eu digo da rede social é importante. Sim. E viram essa questão na Casa de Maria e convidaram a gente para estar indo fazer lá. Era um grupo de jovens da cidade de Serra Azul. Serra Azul. Era um domingo de manhã. Vocês não vão lá fazer essa na Casa de Maria lá pra gente? Vamos sim. E pegamos, locamos um ônibus, encheu esse ônibus e foi pra Serra Azul. Fez esse encontro. Nesse encontro lá na Casa de Maria, foi um pessoal de Altinópolis. Foi pra lá, pessoal de Altinópolis. E participaram do encontro. E gostaram demais. Na volta, vamos fazer lá em Altinópolis também, poxa vida, foi tão bom. Vamos para Altinópolis, fazer esse encontro na Casa de Maria. Foi quando nós conhecemos a Thaís e o Tiago. A Thaís e o Tiago, eu falo que é os meus filhos mais velhos. Eles são de Altinópolis. Estão na caminhada com a gente aí, já faz... desde o começo, quase, a gente vai para 2 anos já. E... vamos para Altinópolis, e de Altinópolis não parou mais. Guardinha, Pontal, Ribeirão, Jardinópolis. E começou a ter esse convite de estar levando esse encontro na Casa de Maria. Mas não tinha como associar na Casa de Maria com o grupo de jovens. Não era coisas distintas. Era diferente, era bem diferente, não era? E começou
a surgir no nosso coração essa vontade de estar evangelizando, levando o evangelho de Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Levar o conhecimento a essas pessoas, como a gente não conhecia. Eu fui uma pessoa que fui criado acreditando que Maria era uma mulher santa, mas pecadora, na minha cabeça. Uma mulher como qualquer outra. Isso, como muito. Era uma mulher como qualquer outra, né? Mas, assim, mas foi escolhida por Deus. Sim. E eu acreditava nisso, né? Quando eu consegui entender a importância de Maria, eu fiquei com uma sede de passar isso para os outros. Porque eu vejo muito isso, das pessoas não entenderem. Talvez a gente fala tanto de Maria, hoje um dos livros de cabeceira meu, tratado, verdadeiro tratado. Verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, esse aqui é um livro meu de cabeceira, era de São João Paulo II também. São João Paulo II tinha. Ele era muito devoto de Maria. E eu entendi. Demorou para eu entender quem era Maria, mas eu entendi. Como a gente estava conversando antes, tem uma passagem aqui que me deixa muito... Assim, eu gosto muito dela e se eu quero falar de Maria, eu falo dela. Imaginamos que Jesus é o rei e Nossa Senhora é a rainha. Se eu, um simples súdito, ofereço uma maçã para ele, é uma maçã. Quantas maçãs ele pode ter? Ele pode ter a melhor das maçãs. Mas se eu pego essa simples maçã e dou para Maria, Maria coloca numa bandeja de prata, embrulha com um belo de um laço e fala: olha, teu súdito manda te dar. Ele vai olhar diferente. E eu comecei a entender a importância de Maria. E nós começamos a ter esse chamado no coração, de estar levando Nossa Senhora. Você falou uma coisa interessante, eu uso a expressão pelas mãos de Maria. Tem até uma música que fala uma coisa assim, né? Pelas mãos de Maria. E eu lembrava, guarda aí onde você vai esquecer, porque de repente eu vou fazer, interrompi, né? Mas é para não esquecer, eu lembrava domingo, a liturgia foi a liturgia do 25º domingo, onde o apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele falava uma frase e eu na homilia falei isso, porque tem muita gente que corre às vezes, porque quando alguém fala isso, a pessoa assusta, não sabe por onde sair, tem medo do que venha a ser perguntado. Quando o apóstolo fala assim, porque é o único mediador entre o Pai e nós, Jesus Cristo. E aí eu digo assim, mas não foi só Paulo que está dizendo isso aqui. Capítulo 14 do Evangelho de São João, ele mesmo, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí as pessoas falam: mas Nossa Senhora, onde é que fica Nossa Senhora? Eu falo: gente, mas é tão simples de entender, mas tão simples de entender. Assim, vou falar de uma maneira bem infantil, porque eu acho que entende, como um exemplo que você deu, que só não entende quem não quer, né, da maçã. Exato. Mas eu costumo dizer assim, e realmente, todos nós podemos dizer, como católicos, que aprovamos e que assinamos embaixo, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Inclusive Nossa Senhora. Ela não chega ao Pai se não for pelo Filho. Agora, quem é que leva o Filho? Se só por ele eu chego ao Pai, eu tenho que perguntar: quem é que me leva? Que me toma pela mão... Vem cá. E aí já não é a maçã mais. E chega: filho, aqui, ó. Trouxe para você. É a Virgem Maria. É a mãe. Então, ou seja, nesse sentido, eu falava na homilia, a gente poder entender esse papel de Maria na história da salvação. Quer dizer, ela não é a salvadora. Porque muita gente já quer jogar isso na nossa cara. Não, só não soubéssemos. Não. Ela não foi pregada na cruz, não foi ela que derramou o sangue. Não. Mas foi o filho dela. E a gente pode dizer que aquele sangue, a parte humana dele era toda dela. E muito mais do que isso, né? Se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, tá? Mas Jesus veio a nós por Maria. Sim. O Pai quis. Isso é muito forte. E se você misturar isso com a Trindade, nós estamos doidos. Aí eu ia falar agora. Aí eu vou chamar o terceiro, o Espírito Santo. Eu ia citar Santo Agostinho agora, né? Que ninguém explica a Santíssima Trindade. Sim. Nós somos católicos, a gente acredita que Jesus é Deus. Sim. Sem dúvida. Então, ela chega até Deus. Sim. Deus Filho. O Filho? Não, e eu costumo dizer uma outra coisa ainda. Isso eu falo na homilia da Assunção da Nossa Senhora.
da sabedoria, da devoção popular que a igreja tanto preza e que muita gente desvaloriza, inclusive alguns clérigos às vezes quer achar que é tudo intelectualidade, então despreza a humildade das pessoas na oração, na simplicidade, às vezes até não sabe nem ler nem escrever. Eu me reporto aquelas senhorinhas antigas da minha época, né, lá dos idos de 1900 e bolinha, que elas rezavam o rosário todo dia. Não tinha Frei Gilson, não, mas elas rezavam o rosário todo dia. Elas não sabiam ler. O rosário não começou com o Frei Gilson. Não, tem gente que acha que começou com o Frei Gilson. Né? Parabéns, Frei Gilson, pelo que ele está fazendo. Louvado seja. Mas a gente tem que ter essa. E ela, né? Elas rezavam assim, né? Rezavam o credo segurando na cruz, e elas ensinavam isso. E aí depois, aquelas bolinhas chama Santa Maria, mas aquele bicho que parece na pia que dá no meio do brejo, e a gente colhia aquelas bolinhas. Tinha as maiores, que era o Pai Nosso, e as menorzinhas, a Ave Maria. E aí, naquelas, começava, rezava o Pai Nosso, depois ela falava assim, vamos rezar essa primeira Ave Maria em honra, olha só que coisa, né? A Virgem, filha de Deus Pai. Depois ela pegava a segunda bolinha, vamos rezar essa segunda Ave Maria em honra a Virgem, mãe de Deus Filho. E aí a terceira bolinha, vamos rezar esta Ave Maria em honra à Virgem, esposa do Espírito Santo. Assim, a mulher é esposa, é filha, é mãe. Quem tem mais alguém enrolado com a Santíssima Trindade envolvido? Eu rezo o rosário assim. Desse jeito. Eu aprendi com os arautos do Evangelho. Eu aprendi isso com a minha... eu também rezo assim. Eu aprendi com os arautos do Evangelho. Mas há de nós se não tivesse tido essas senhoras. Elas fizeram. Há de nós. Porque eu vi o tempo em que quase que se proibia de rezar o terço na igreja. É esquisito falar isso, mas é verdade. Era uma vergonha. Não, isso aí já passou. Isso é de Trento. Devoção. Esse devocionismo. Então, ou seja, foi quase que varrido. Mas graças a Deus voltou com uma pujança. E hoje as aparições de Nossa Senhora, ela pede. Ela pede para rezar. Ela pede para rezar. Ela sempre pede para rezar. E assim, tem um livro, eu já li um livro, chama... Deixa eu ver se eu lembro o nome certinho. Relatos de um Padre Exorcista. Coisa assim. E conta uma história de exorcismo. E o padre, autoridade dele, pelo nome de Jesus, obriga o demônio a falar. E ele fala que depois da Santa Missa, que é o ápice, a oração que ele mais teme é a oração do terço, a oração do rosário. Quer dizer, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Porque Maria é aquela que pisa a cabeça da serpente. Eu acho... Tem uma estampa. Toda vez que eu tenho essa estampa salva no meu celular, né? Toda vez que eu vejo, eu falo assim, eu vou fazer uma camiseta dela. É um desenho, não é um desenho realista, mas é um desenho onde tá Eva segurando a maçã, com a cobra enrolada na perna dela. De frente tá Maria pisando a cabeça da serpente e Eva com a mão no ventre de Maria. Então isso é muito forte. Então o rosário, Nossa Senhora, é aquela que vem para pisar a cabeça da serpente, né? Então isso é muito real em nós. É aquilo que vocês falaram, né? Hoje o rosário ele vem com essa força. A gente falava da juventude, né, agora há pouco. Hoje é muito difícil comunicar com a juventude. Mas quando a gente consegue comunicar, a gente vê uma juventude muito sedenta. Nós tivemos aqui em Batatais, eu não sei se você chegou, o Marco eu sei que participou, arroz de festa, mas né, foi convidado, gente, né? Convidado especial. Nós tivemos aqui o Encontro da Juventude Claretiana. Agora, né? Aqui em Batatais, em vários jovens de outros lugares vieram para cá. E eles visitaram uma de nossas casas e foram à capela. E eu não sabia o que eles iam fazer na capela. Imaginei que as pessoas cantar, pular com os meninos lá e tal. E lotaram a capela lá e tal. E a primeira coisa que eles fizeram, né? Vamos rezar o terço. Eu olhei assim, a senhora que estava lá à frente para dirigir o terço, eu falei, eu acho que nós vamos passar vergonha aqui. Porque é tudo 15, 16, 17, 18 anos. Eu falei, ixi.
E a hora que ela falou aquilo, né, que fez o sinal da cruz, eu só vi ele se enfiando a mão no bolso e tirando o terço. Aqui eu tô falando do terço material aqui, aquelas bolinhas, o cordão com as bolinhas. Aí começaram a tirar aqueles molequinhos de 15, 16 anos, nem barbicha tem ainda, as menininhas, tudo. Começaram tudo. E aí a hora que a mulher começou a puxar, aí todo mundo foi Ave Maria, Santa Maria, e todo mundo rezando forte. Eu falei, como é que eles rezam mesmo, só? Porque a gente, às vezes, as pessoas imaginam isso, né? Não, jovem não gosta disso, né? Jovem não quer isso. Quer dizer, é como se a ditadura de querer colocar para eles aquilo que a gente acha que tem que ser ou que não tem que ser. E não deixar. E eles gostam disso, porque eles deram ali essa demonstração. Quem estava ali, eu fiquei encantado de vê-los rezar o terço. Os jovens rezando o terço, isso é muito bonito. Eu te cortei, você me desculpa. Você tinha falado do livro, depois você estava falando dessa conversa com eles, desses lugares que vocês estavam indo, e me veio uma curiosidade. Existiu em algum momento, ou sempre foi de forma genérica? Quando a gente fala Casa de Maria, e depois hoje Mãe das Graças, é claro, quando fala Mãe das Graças, a gente se liga com Nossa Senhora das Graças. Sempre. Né? A mãe de todas as graças. Mas quando você falava Casa de Maria, a gente ficava com todos os títulos de Nossa Senhora. Em algum momento houve alguma coisa específica de alguma devoção à Nossa Senhora, de ser de Fátima, ser Aparecida ou etc.? Nossa Senhora das Graças, eu falo que ela me segue. Onde eu tô, até estranhei de não ter uma aqui hoje. Onde eu vou, tem. Pra você ter uma ideia, a gente foi fazer um retiro na beira... que tá lá no salão, lá embaixo. Tá lá no salão. Tamanho. Nós fomos fazer um retiro na beira do rio, num rancho. Primeiro retiro que a gente fez no grupo de jovens, nós chegou lá, em cima da geladeira da casa, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Me lembro uma vez que a gente foi fazer foi até a gente levou uns meninos para fazer uma brincadeira lá na casa, Febem. na Febem, isso. Chegamos lá, na hora que no corredor, tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Então, Nossa Senhora das Graças sempre foi a Maria, a minha Maria. Amo Nossa Senhora Aparecida. Amo Nossa Aparecida. Acho que é a mesma, mas sempre tem aqui. Fátima, eu acho uma imagem lindíssima. Mas Nossa Senhora das Graças sempre foi a minha preferida. E tem uma coisa que eu aprendi com um padre, ele falou assim: não é a gente que escolhe. Ela que escolhe a gente. Tanto é que quando eu me consagrei e fiz a total consagração, foi dia de Nossa Senhora das Graças. Essa imagem... Aí você escolheu o dia? Não. Não? Não escolhi o dia. Olha só. Não escolhi. Eu fui me consagrar em Altinópolis, que tinha um pessoal que fazia o consagra-te lá, e a consagração era dia de Nossa Senhora das Graças. Porque você falou, pode ser qualquer uma, só que o dia que você consagrar, a medalha que você vai carregar... É aquela. É aquela. Foi Nossa Senhora das Graças. Quando me veio essa inspiração da camiseta, dessa casinha aqui... Essa foi até meu genro que fez. Isso foi de vocês. Eu falei pra ele assim, olha, me vem na minha cabeça uma casinha com uma imagem dentro, com a Nossa Senhora, só que não tem a face, não tem olho, essas coisas. Ele fez e me mandou. Eu falei, é isso aí. É a imagem que eu vi. E ela é bem parecida com Nossa Senhora das Graças também. Mostra, tem jeito de mostrar? Coloca aí, Janto. Coloquei aqui na tela. Você colocou aí? Coloquei. Não, mas ali tá diferente. Eu queria eu queria judiar de vocês, Anderson. Eu queria aquilo ali, ó. Quer ver? Porque puxa bem assim, porque eu quero falar um negócio. Quer ver? Desde quando você chegou aqui, porque eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu tô vendo, né? E eu olhei, eu vou te falar uma coisa pra você. Primeiro, eu já vi que era a figura de uma mulher, né? Como o rosto não tem nada, é o rosto de todos. Agora, a seta que aponta pro céu. É isso? É a casa. Não é casa. Pra mim é uma seta que tá apontando pro céu. Todo mundo acha que tua cruz é uma pessoa ajoelhada, então para de interferir na imagem dos outros. Mas eu quis dizer que pra você é uma casa. Sim. Você foi a casa de Maria. Mas eu tô dizendo que essa casa aponta pro céu. É uma seta. É uma seta. Por isso que eu queria. Tá lá, porque ficou bem... lá, tá vendo? É uma seta que aponta para o céu. Isso é muito profundo. E essa imagem veio. O que a gente está vendo ali foi o que estava na minha cabeça. E eu só expliquei pro meu genro. Ele tem facilidade, tem um amigo que ajuda design. E ele fez, me mandou para mim. Só que ele me mandou com o rosto. Bonitinho. Eu falei, não tem rosto. E você teria... Por que não ter rosto?
Na sua ideia, não tinha Porque outro. a casa de Maria são todas Marias. Fátima, Lourdes. Ah, você não queria Eu não o seu rosto queria para dizer que não é de uma Nossa Senhora isso. específica. E a nossa devoção é Das graças, das mas... graças. Só que se eu vou numa igreja, a igreja de, um exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Aqui é a casa de Maria, é a casa de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Então, é essa preocupação que eu tive quando veio essa inspiração. E voltando, você falou do terço, eu achei uma coisa tão interessante. No começo desse ano, a gente tinha viajado bastante, porque a gente estava pelo menos uma vez por mês. Por quê? O que foi o pensamento nosso? Nosso primeiro amor é o grupo de jovens. Tudo começou lá. O celeiro nosso é lá. Onde a gente vai lá e... Então eu falei, nós não vamos parar com o grupo de jovens. Enquanto Deus está me dando saúde, nós vamos continuar. Até a conversa que eu tive com o padre Ronaldo, eu falei, padre, a gente quer caminhar, mas eu não vou deixar o grupo de jovens. E hoje eu sou conselheiro lá, a gente é casal que aconselha. Ele falou, não, tudo bem. E esse ano, no começo do ano, a Thaís lá de Altinópolis e o Thiago, nós precisamos começar a marcar, ver a agenda. Eu falei, Thaís, esse ano a gente vai rezar muito o terço. As pessoas vão convidar muito, a gente vai rezar o terço. E de primeira a gente rezava. Eu cheguei na casa do Marco, a gente rezava o terço. Só que a gente rezava o terço. Ia lá, rezava o terço, 20 minutinhos, cantava. Isso, cantava uma musiquinha. E começamos a rezar um terço diferente. Terço comprido, terço de 2h30, um terço. E a gente tocava música, pegava a passagem bíblica, refletia, fazia oração. E a gente começou a ser convidado muito aí. Sábado passado nós tivemos na Fazenda Rancho Alegre, lá em Cajuru, pertinho de Cajuru. Um lugar muito bonito, tem uma capelinha. A gente tivemos lá uma vez, e nós fomos dessa vez. Mas a gente pensa assim, a fazenda, distante, longe, tinha mais de 50 pessoas. Não cabia na capela para rezar um terço. Aí no domingo chega a notícia pra gente. Vocês não fazem ideia do que aconteceu nesse terço. Filha que fazia 10 anos que não dava um abraço no pai, e no domingo estava abraçando o pai. Porque nós falamos de amor no terço. O terço. Olha que coisa. Uma menininha de 6 anos, 6, 7 anos, que está falando das crianças rezando o terço. A menininha com 6 anos rezando o terço. Eu de olho fechado, eu comecei a escutar a voz de uma criança, eu abri o olho, a menininha rezando o terço. Eu falei assim, olha como é que a gente leva o evangelho de Jesus Cristo através de Maria, pelas mãos de Maria. E esse foi o chamado para a gente começar essa caminhada. Lá na frente nós vamos ser uma comunidade de vida ou uma comunidade de aliança, é ele que sabe. Vocês estão discernindo. E ela que está conduzindo. Hoje eu sei que a gente tem 8 pessoas que está nessa caminhada com a gente. A gente está buscando conhecimento. A gente está pegando daqui, pega ali, onde a gente vê que tem onde se abastecer, a gente está indo. Para chegar lá na frente, a gente ter... O carisma a gente já tem. Eu falo que a gente tem um carisma... é um carisma definido já... Não, Pronto, não. Vai ter muita coisa a ser agregada. Mas a gente tem um carisma mariano. Tem gente que fala assim, nossa, Marca, mas você só fala de Maria. Eu falei, poxa vida, é por ela que eu vou chegar ao céu. É ela que me apresenta Jesus. Jesus não me conhece sem ela. E eu falo assim, e lá na frente a gente vai saber o que Deus quer realmente. Vocês vão ser só uma missão, como a gente estava conversando, uma missão, onde vocês vão pregar, vai levar o terço, vai fazer os encontros. Não, vocês vão ser uma comunidade. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas eu fico pensando, será que é minha vontade? Será que é da tua cabeça ou será que é da vontade de Deus? Entra o discernimento, né? E eu tenho rezado, pedido muito a ela que me oriente. Que eu vejo uma casa simples, uma biblioteca. Me vem isso na minha cabeça muito. Prateleiras com vários livros católicos, onde as pessoas vão buscar ali Glórias de Maria, Tratado, livros de Santo Agostinho, vários e vários e vários livros. Eu vejo uma sala com vários instrumentos musicais, onde jovens vão aprender a tocar para estar tocando nas missas. Porque a gente tem essa carência. A formação... Aí nós até conversávamos antes, né? Não é a formação sobre espiritualidade somente, mas é a formação sobre a técnica.
Porque para você tocar um instrumento, você tem que saber tocar. Para você cantar, você tem que educar a voz. Exato. E tem ciência para isso, né? Quando você tem fala estudo. disso, estudo. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha filha, Marco conhece ela canta muito bem. Minha menina canta, ela é muito, Não é porque é muito sua afinada. filha, né? Não. Até eu fico admirado, catatalzinho aquele lá, sair tanta voz daquele jeito. E ela não gostava de cantar de jeito nenhum. Quando convidaram para estar cantando na missa, a primeira coisa que eu falei para ela, você vai aprender a cantar? Ela foi 2 anos em aula de canto. Por isso que canta bem. Para saber respirar. Exatamente. Ela procurou. E hoje eu acho que falta isso. Muito. Falta isso. Muito. Falta, Eu acho, falo que falta duas compromisso, coisas. Eu sei que os músicos às vezes me batem, né? Aqui eu tô no meio de 2, né? Eu não posso falar muito, não apanho. Mas eu sempre falo que essa formação que nós estamos comentando, né? Esse lado também técnico e etc e tal, e dessa responsabilidade, desse compromisso, né? Do Marcão é outra paróquia, não posso falar, mas do Jantos. Às vezes eu vejo, quando eu chego lá na igreja, ele não está, mas eu vi que ele teve a preocupação de que outra pessoa fosse. Que é esse compromisso, né? Eu não vou, que se vire lá, não. Porque é muito triste isso. Então, é esse comprometimento com aquilo que assumiu de se fazer para que seja feito, bem feito. Então, ou seja, eu vou me preparar, eu vou estudar tanto a parte da espiritualidade quanto a parte técnica de como é que toca esse instrumento, a entonação da voz, que você falou, respiração, etc. Tudo isso é importantíssimo. E eu vejo muito isso, sabe? E de repente, Deus está mostrando para vocês que vocês podem ser para, não só, mas principalmente para estes jovens, porque às vezes, até o Janderson uma vez, né, Janderson, nós comentávamos assim, às vezes critica muito os músicos, mas ninguém oferece nada para eles, vai aprender onde? Verdade. Eles não tentam aprender também, né? Em Presidente Venceslau, acho que é Presidente Venceslau, se eu não estou enganado, tem uma paróquia lá que eles têm um reformatório que dá formação para músico. Referência. Eu lembro, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês sabem, né? Qual é a igreja que é considerada aquela que melhor preparada tecnicamente nesse sentido para música? Sabe qual que é? Não. Não sabem? Não, a igreja no contexto geral, congregação. Congregação cristã. Congregação. Eles pagam Pagam para fazer os cursos. Para fazer os cursos. Eles têm uma orquestra, né? Tem uma orquestra. Mas eu acho Uma isso- orquestra sinfônica. mas eu acho O cara vai isso tocar trompete, você vai certo. tocar zabumba, você vai tocar clarinete. Não tá que é zabumba, não? sei, mas sabumba, ninguém falou, vai tocar Sei lá, ele vai tocar sanfona, zabumba, ele deu vai uma estudar. misturada Você vai estudar esse instrumento. Né? É isso que eu pensei, zabumba. Gente, mas zabumba é um instrumento musical, Não, né? mas não de orquestra. a bomba. Você tem uma orquestra de forró. Mas você sabe, o irmão Francisco era encanado com isso. Porque quando a gente tinha o jornalzinho Voz da Misericórdia, teve uma vez que o irmão Francisco estava querendo montar uma banda na comunidade. Ele colocou lá que procurava-se músico católico que tocava sanfona, triângulo, zabumba. Ele queria montar uma banda de forró. Entendeu? Dentro da comunidade. Forró gospel. Não, e teve uma vez, o senhor vai lembrar. Falar mansa, ninguém lembra de falar mansa. Mas o senhor vai lembrar, teve uma vez, assim que o Mumu começou a tocar sanfona, eu acho que foi uns 2 anos na festa junina, que a gente montou uma bandinha de forró, o senhor lembra? Sim. Que era o Mumu tocando sanfona, eu ficava na zabumba, Na no zabumba, triângulo. Não, eu ficava na zabumba, Outro no o triângulo. outro no triângulo, as meninas cantando, o Brau tocando violão. Braulinho no violão. E a gente pegava todas as músicas católicas, assim, conhecidas, Tá e a gente trazia ela pro forró. Até o Mumu, na época, ficou até bem, né? Eu falei assim, a gente podia levar isso pra frente, tudo. Mas a gente tinha o Mas, Braulino, graças a não Deus, o foi. Espírito Santo não erra. Não deixou. Senão nós estaríamos excomungados. Jesus amado. Jesus, né, cantando santo na forró. Não, Pelo mas amor de tem. Deus. Não. Isso eu acho que é muito bacana, né? Mas eu acho que isso que você está trazendo, né? Quando você fala assim do que você vê, né, do que você enxerga, nós que temos essa caminhada já há um tempo de comunidades e conhecemos diversos fundadores, é muito nesse sentido. E o que é mais bonito em ouvir você falar, Marcão, é assim, nós estamos indo devagar. Nós estamos indo conforme a vontade de Deus, para não misturar aquilo que é minha vontade Tem pressa no com meio. aquilo que é a vontade de Deus, né? E a gente já conversava aqui antes, né? E isso é muito importante. Né? Porque nós somos igreja católica, a gente não quer deixar de ser igreja. Jamais. Né? A gente não quer deixar de ser igreja, a gente não quer
parecer que deixamos de ser igreja. É não deixar de ser igreja, não deixar a comunhão com os pastores da igreja. Então essa preocupação, esse cuidado, isso é muito bonito e muito importante, né? Mas assim, a gente já está até chegando no encerramento, eu queria que você falasse, então como que está hoje as missões da Casa Mãe das Graças? Se caso alguém quiser entrar em contato, eu tô aqui com o Instagram aberto aqui, Jardim, para você colocar aí, o pessoal quiser tá seguindo, então é c.m Casa Mãe das Graças, né? Tá seguindo aí o nosso Instagram. No Instagram, né? Entrar em contato, tem bastante vídeo aqui. Eu acho muito bonita essa foto, que é uma dinâmica que vocês fazem, né? Sim. De uma pessoa entrar vestida de Nossa Senhora e das graças, né? Das graças. Para abraçar aquelas pessoas. Então, quiser entrar em contato, como que tá o grupo e como que tá aí? A gente tem se disponibilizado a fazer o encontro uma vez por mês. E como a gente tem 2 encontros do grupo de jovens, então 2 a gente fica com eles. Mas não são 3 já. Mas não são 3 e o outro normalmente a gente está em rezar o terço. Normalmente. Está rezando o terço. Mas se quiser entrar em contato, é só entrar em contato pelo Instagram, vocês estão disponibilizando. E tem meu telefone também. Se quiser. Tem o Instagram do Marcão aqui aberto também. Tem o meu também, se quiser entrar em contato. Aí, ó. Do Marcão é marcão.asouza, né? Pode estar entrando em contato aí também, né? Quem sabe Deus está te chamando aí para um discernimento, né? Esse encontro, ele não é um encontro pro jovem específico, não. Apesar da gente ter começado com jovens, não, mas hoje a gente visa muito família. Você tá falando 2 coisas separadas. Você tem o Grupo Farol. O Grupo Farol é o jovem. E tem a Casa de Maria, a Casa de Mãe das Graças, que é esse trabalho missionário. Esse trabalho missionário. Então, se quiser entrar em contato com a gente está disponível. Quanto você cobra? Nós não cobramos nada. Não, evangelizar a gente não cobra. Vai querer levar eles lá pro Iapoc também, não pagar nenhum lance. É pagar, né, gente? É claro. Cafezinho. As pessoas oferecem. Combustível. Isso, ajuda de custo. Mas assim, não tem valor, nós não cobramos. Não cobramos, porque a gente evangeliza. Não, porque eu falo assim que é um assunto muito delicado de se falar isso. Tem gente que não gosta de falar isso, né? Então, por exemplo, muita gente pergunta, você não vem pregar, quanto o senhor cobra? Eu falo, não cobro nada. E isso não é só da igreja também, não. Qualquer missão minha. Assim. Essas semanas de CIPAs que fazem empresas, que me chamam, quanto o senhor cobra? Eu não cobro nada. Agora, se você quiser pagar o pedágio, se você pagar o combustível, eu agradeço. Claro. Porque senão eu vou ter que tirar da boca dos meus filhos, do meu bolso, né? Exato. Só que eu falo o seguinte... porque tem gente que às vezes chama, você vai, mas você falou, eu freto um ônibus, levo 30, 40 jovens, músicos para ir cantar e tudo, etc. Eu vou gastar quanto que um ônibus paga no pedágio, né? Eu lembro... E aí depois chega lá, a pessoa não dá nem um cafezinho, né? Eu lembro uma vez nisso, eu não vou falar o lugar nem a cidade. Não, pelo amor de Deus, não falo santo. Chamaram o irmão Francisco, né, para pregar. Para falar da comunidade, o irmão Francisco foi feliz da vida, lotou o carro dele, lotou a perua e nós fomos. Não, e era longinho, tá? Tava uns quilômetros aí que eu não vou falar também, senão a gente vai começar a localizar. Aí chegou lá, terminou, não, porque a gente queria agradecer o senhor e tudo. Aí deram uma colomba pascal para ele. Eu falei, ótimo, a colomba não dava nem para dividir com o povo que foi. Então isso não é cobrar, mas é entender, né? Que isso é verdade. Os custos, verdade. né? Que nem eu tive com o filho do senhor, Padre Tiago, lá em Jabuticabal. Isso, tem os meninos lá. Tem os meninos lá de Sertãozinho e a gente fez a Casa de Maria lá e eles convidaram a gente para estar indo lá em Jabuticabal, né, só, né? E que legal, que bonito. Eles fizeram questão de colocar o horário da pregação nossa, do encontro nosso, perto do almoço, para terminar e a gente poder estar almoçando com eles. Até almocei com eles lá. Porque sabe que teria que viajar. Tinha o retorno. Tudo. Então eu falo assim, olha que coisa bonita, né? O cuidado com o pregador, com a pessoa que vai levar a palavra de Deus. Mas eu falo assim, tem lugar que não dá nem um copo d'água pra gente, né? Dando um copo d'água, água geladinha, tá mais ou menos. Tá mais ou menos. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é a respeito hoje dos idosos. A gente tem uma preocupação muito grande com os idosos. Porque a gente tem notado hoje os idosos adoecendo, e muitas vezes adoecendo por solidão. De não ter com quem conversar, sabe? Não ser respeitado. Nós se preocupamos muito com isso.
E a gente tem alguns projetos já em breve de estar começando a visitar asilos, de estar começando a fazer alguns eventos de domingo à tarde, um binguinho só para divertir. Eles adoram. Para estar levando eles. Aí, irmão Francisco, vai ter onde o senhor ir jogar binguinho. Gente, eles falam que eles adoram, mas eu odeio bingo. Eu não gosto de bingo. Ó, mas aí, já fica a dica, Não, Amara. é contravenção, não, porque eu não gosto. A Mara, que era a nossa coordenadora da casa de Amara, idosos nossa aí, ó, tá vendo? pode entrar em contato com o Marcão. Procura a gente, isso, procura a gente. E tá com você, essa você chamou ideia. atenção para um assunto que eu diria que também, é claro que nós precisamos sim, queremos. Vocês passem uma tarde, ou então se quiserem ir de manhã para fazer o almoço, não precisa Se levar. ficar semana, na comunidade, se levar caso o quiser centro. ficar a semana inteira, pode Aí ficar. você fala assim, nós vamos fazer o almoço, lá tem as coisas para fazer, pode ir fazer o almoço, ou fazer uma tarde da pipoca, sei lá eu. Ele já começa a abusar. Né? O irmão Francisco é muito abusado. Ele já quis falar do sinal do 6, falar, é a casa, não, é uma seteca, desde que ele discerne o que é o sinal dele. Agora já quer que você faz almoço, faz pipoca. Ou faz o que você quiser, não tem problema. Mas eu tô dizendo assim, eu falei isso, porque dá pra dizer, não que eu não te quero, eu quero que você vá lá. Já tá assumido o compromisso aqui, publicamente você vai ter que ir. Mas eu falo assim, como nas casas. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, porque pelo menos nesses lugares que você falou, vocês têm 2, 3 velhinhos ali, idosos, né? Mas nas casas eles estão sozinhos, abandonados, ficam o dia inteiro sozinhos. Muitos não conseguem sair da cama, não saem da cadeira de roda. Eu vi casos de ter que colocar comida do lado da cama com os comprimidos, e ele fica ali, ele compra de fralda, né? Porque a filha ou a esposa tem que trabalhar, e não culpa que tem que trabalhar, porque senão como é que vai fazer? Não consegue sustentar. Né? Já que tem gente roubando a aposentadoria do Zé também, né? Então, tem que falar. Né? Tava indo bem até Eu agora. não né? aguento. Eu não aguento. Eu falei, eu comecei a me eu falei assim, gente. Ó, deixa eu- é um careca aí, mas não tem nada a ver comigo, não, gente. Não, mas eu ia falar, né? Em Brasília, você. Tem um cara, tem um tem um povo cara- aí, meu. Ricardo Harper. tem um careca do. Você viu o tal do careca do INSS? É o careca. É, não tem nada a ver Ele não tem comigo. nada a ver, gente. Ele só é careca, mas não é do INSS. Mas então, o que a gente tá dizendo, que a gente vê? E mesmo esse familiar, quando volta para casa, ele não tem tempo de chegar e sentar e conversar com o pai ou com a mãe. Por quê? Aí tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que olhar os filhos que chegou da tarefa da escola e tal. Então eles ficam completamente isolados. Quantas senhorinhas eu conheço que ficam o dia inteiro na frente da TV Aparecida, da Rede Vida? Não tem uma pessoa para conversar. Né? Então é muito triste, realmente. Aí eu... E lembrando que isso nós estamos falando aqui não se trata de julgar a família. Não, pelo amor de Deus, Não essa razão. se trata disso. É por causa que é uma realidade que nós temos. Que o e, Brasil infelizmente, não se preparou, como ele não se prepara para nada, não se preparou, porque ficou com aquele discurso, nós somos um país jovem, um país da juventude, não sei o quê. Nós não somos um país jovem, somos já um país de terceira idade. Hoje tem muito mais gente de 40 para frente do que de 40 para trás. Então, ou seja, nós envelhecemos... olha essa sala, todo mundo aqui. Olha essa sala, né? Olha ao seu redor. Então, ou seja, o que acontece? Se antigamente se brigava, se fazia passeata, campanha por vaga nas creches, porque as crianças não tinham vaga, hoje as creches têm vaga. Mas os idosos não se sabe o que faz. As famílias desesperadas não sabem o que fazer. Então é muito difícil, é muito complicado. Então é um assunto que realmente toca muito e vocês, espero que Deus, pelas mãos de Maria, possa realmente inspirar vocês para começar a fazer um trabalho nesse sentido, no sentido de que outras pessoas também venham a somar com vocês, porque será muito bom, com certeza. Que Nossa Senhora abençoe. Não, vai abençoar. E a comunidade Casa Simeão já fica aí, já pode colocar na... Como que é o nome Colocar na agenda? do casal lá de Altinópolis? A Thaís. Thaís, Thiago, já coloca aí na agenda, Casa Marca aí, Simeão. Casa Simeão. Pode ir lá fazer uma visita. Depois de irmão Francisco marca o almoço, pipoca e vai marcar. Não, mas eu quis dizer para Pra ele... gente entender, irmão. Não, porque às vezes nós estávamos falando aqui do cara que não paga nem o pedágio. De repente o pessoal falou assim: ele quer que eu já levo carne, arroz, feijão. Não, nós temos Tem lá as o coisas lá arroz, pra vocês estarem lá. é só vocês se preparar e fazer folia lá. Já tá o bom dia demais. Que parece que não, mas isso muda tanto. Muda, faz diferença. Faz muita diferença. Faz diferença. Nós estivemos visitando uma família, tinha uma senhorinha, ela tá cega por causa da diabetes. E ela é muito traumatizada pela perda do filho. Então é assim, ela é um bate-volta. Ela vem para casa,
fica doente 2, 3 dias, volta pro hospital. E a filha dela, vai lá pra vocês fazerem uma oração. A gente vai, mas a gente vai mais é pra conversar. Nós ficamos umas 2 horas na casa dessa senhora. O que essa senhora riu e conversou, a filha dela fazia assim, ó. Não tô entendendo. Não tô entendendo nada. Simplesmente porque tinha alguém que foi lá dar atenção. Que é o que precisa hoje. E era simples assim. O que o sínodo nos pede, né? Os bispos, né? O processo de escuta, né? A gente precisa aprender a escutar o outro. Tô falando aqui de você que vai intrometendo no carisma dos outros, mas olha o que Deus traz assim para mim enquanto inspiração. Vocês falando de casa da mãe, um carisma voltado mariano. E se a gente pensar, qual foi a primeira missão de Maria? Visitar uma idosa. Visitar uma idosa. Então, como que... E cuidar dela 3 meses. Então, Até nascer o filho. olha como que as missões de uma comunidade tá ligada ao nome, tá ligado àquilo que desperta. Porque talvez nem vocês tinham pensado nisso. Não. Mas aí vai tendo esses Vai vindo, tá vendo? Vai Então, vindo. a gente aprende isso, que nem como a gente fez a escola de consagrados, às vezes a pessoa fala assim, qual que é o nome da tua comunidade? É tal. Dali, Do nome a gente já tem toda a noção do que é a missão deles. O que essa comunidade faz? Né? Então, é que nem a gente falou de grupo de jovens, falou dos jovens, falou das mãe, famílias. Das famílias, falou da mãe que não tem rosto, que toda casa é a casa da mãe, e agora no final você falando dessa missão do idoso. Então, de repente, assim, gente, mas por que despertar isso? Porque essa missão está intimamente ligada ao carisma fundacional, que vocês ainda nem sabem de fato qual é o carisma fundacional, mas está intimamente ligado porque vai se revelando. E o importante de não se ter a pressa é ir saboreando esses momentos, é encontrando essas delicadezas de Deus. Poxa, por que Deus despertou no coração da comunidade missionária Casa da Mãe das Graças essa questão de ir até o idoso? Porque foi a primeira missão que Nossa Senhora assumiu após ela estar gerando o verbo, que foi ir cuidar de uma idosa. E hoje eu falo muito pro pessoal que tá na caminhada com a gente, que eu falo assim, nós temos que ser que nem Maria. No silêncio, às vezes. Mas a gente tem que sempre ser como Maria, sempre tá na cozinha. Nunca tá na sala. Porque na cozinha é que a gente sabe se vai faltar o vinho, se vai faltar comida, se estão sendo bem atendidos. Porque se eu ficar na sala, eu vou estar conversando, não vou prestar atenção. Na cozinha, não. A cozinha é o lugar da intimidade. Sim, a gente chama qualquer pessoa para lá. Isso é muito interessante, porque quando o Marco lembra isso, né, do carisma fundacional, eu vou falar uma coisa para vocês agora que não é profecia, não, porque eu não sou profeta, né? Mas quando ele falava de tudo isso, nós, que a gente vai ficando meio dinossauro, né? Já vai caminhando há muito tempo. E a gente hoje tem falado bastante isso, e foi falado lá no Congresso, a gente sente saudade do primeiro amor. Então, de vez eu lembro que o Padre Jonas, a Bíblia, ele falava muito isso. A gente precisa voltar ao primeiro amor às vezes. Porque a gente começa a caminhar, a crescer, e a gente acaba esquecendo daquela paixão de início. E isso vale para qualquer relacionamento, né? Muito mais com o relacionamento com Deus. Porque às vezes se a gente parar para pensar do namoro, do noivado, do casamento, depois vai virando rotina, você parar para pensar também a mesma coisa. Você chegou, eu falei, né? Eu não sabia que você estava lá no refeitório, né? Eu achei que estava. Aí eu cheguei, não, você já está. Tá na cozinha. Ele ainda brincou. Não, eu sou pontual. Aí eu cutuco que seu irmão Francisco não é. Já falou mal do senhor. Então, Marcão, é isso. Você deixando aqui os contatos, o pessoal entrando em contato com vocês. Vocês vão estar indo tanto para realizar, como você disse, né, hoje o encontro na casa da mãe, ou então que vocês faziam com o grupo de jovens, hoje é algo que é mais característico da comunidade mesmo, é a comunidade que vai e realiza esse encontro, né? Sim, o pessoal da comunidade que vai, né, faz a parte da pregação. Se caso lá o pessoal tiver o Ministério de Música, a gente até prefere, porque... Já é mais fácil. Mais fácil. Menos tranqueira para levar. Olha. E assim, a gente continua dando oportunidade para os meninos do grupo de jovens para eles crescerem através do teatro. Tá. Que eles têm um ministério de teatro forte. Eles gostam muito. Então a gente continua dando essa oportunidade. Mas quem está à frente desses encontros na Casa de Maria, a gente tem que separar. Comunidade, Casa Mãe das Graças. Na Casa de Maria é o encontro. Tá. A gente promove. Então a gente dá a oportunidade dos meninos estar indo, a gente leva eles para estar fazendo o teatro.
dentro deste encontro. É um encontro de 2 horas, 2h30, onde a gente vai falar muito de Nossa Senhora, falar do amor de Nossa Senhora, como ela intercede pela nossa vida, momento de oração, a gente pede por cura nesse evento. E é só convidar. Convidou. Então tá aí, gente. O pessoal aí da comunidade Casa Mãe das Graças, aqui com o Marcão, entre em contato com eles, que com os jovens, com os idosos, como a gente tá falando, sim. né? Com tantas coisas que vocês ainda vão descobrir, viu, Marcão? Agora falando aqui de irmão, fala assim, de comunidade, como o Francisco disse, que a gente já tá mais dinossauro. Falando né? de Marcão para Marcão. Não, assim, de comunidade. Vocês vão ver que vai vir muito. O Espírito Santo vai suscitando muita novidade. E aí vocês vão ver que cada novidade que ele suscita tá mais ligado a essa questão mariana, tá mais ligado. E não tenha pressa, né, irmão Francisco? O senhor, como fundador também, eu acho que você pode até falar melhor. Não tenha pressa para descobrir o que a comunidade vai fazer. Sejam. Não pensam em fazer, pensam em ser. O ser, o Espírito Santo vai desenvolvendo, o fazer de acordo com o carisma, né, irmão? Sem sombra de dúvida, o tempo é de Deus, porque eu costumo dizer que o nosso relógio é o Cronos. Né? O de Deus é o Kairos. Então, é o tempo da graça. E aí, o tempo da graça, meu filho, pode demorar 10, 15 anos, como pode ser em 1 ano, 2 anos. O tempo é dele. É ele que decide, é ele que define, e ele sempre mostra, sejamos fiéis, que ele nunca nos abandona. Isso aí. É como diz o Frei Gilson, né? Deixa Deus sonhar em ti. Exatamente. Perfeito. Marcão, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Dizer que foi uma alegria, uma honra, assim, estar podendo partilhar com você, ouvindo a tua história. Eu conhecia um pouco, assim, né? Não tão profundamente, e ver como que é maravilhoso quando a gente permite que Deus sonhe em nós, ver o que ele pode fazer na nossa vida e com que nossa vida reflita na vida dos outros, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, ter partilhado aqui um pouquinho da sua vida e sua história com a gente, e deixa aí para você se despedir, depois a gente pede a bênção pro irmão Francisco. Ficou aqui sem fazer nada, pelo menos ele dá a bênção pra gente. Olha, meu Deus, você me paga. Eu que agradeço pelo convite, né? Primeiro, para a gente poder estar divulgando o trabalho que a gente tem feito. É trabalho de formiguinha mesmo. E quem sabe lá na frente vai ser um formigueiro inteiro. Né? E a gente tá às ordens. Precisou da gente, a gente tá aí também, tá? E vamos marcar o dia da cozinhar lá, viu? Vamos marcar. Se Deus quiser. Vai até fazer um fogãozinho a lenha para fazer uma galinha caipira. Não, mas lá não pode fazer galinha caipira, porque é um prato muito forte para os idosos, às vezes é perigoso, né? Falou o jovenzinho. Fazer uma feijoada, então. O Marcão gosta de feijoada. Feijoada é coisa boa. Feijoada é coisa boa. Irmão Francisco. Então nós vamos, mais uma vez, agradecer a você que nos acompanhou até agora, agradecer os dois, né, os irmãos Marco e Marcos, pela companhia durante esses minutos que passamos juntos, e vamos pedir a Deus que derrame as suas copiosas bênçãos sobre a comunidade Divina Misericórdia, também sobre a comunidade missionária Casa Mãe das Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe das Graças, de São Carlos Acutis, patrono desse estúdio, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós esperamos vocês a semana que vem em mais um podcast Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.